Novo tem a honra de oferecer à sociedade cearense o seu primeiro fórum sobre segurança pública. Novos caminhos para a segurança pública cearense, propostas e soluções, onde a tecnicidade e o conhecimento especializado será o balizador para as conclusões que daqui sairão. Com esse primeiro fórum, dos muitos que ainda virão, o Novo reafirma sua crença que, somente através do conhecimento técnico especializado, sem a sobreposição dos favores políticos e através de uma gestão séria, será possível resgatar a eficiência do setor público. O Novo está aqui hoje não como um partido político, mas como uma parte da nossa sociedade, preocupado com o futuro de nossa segurança pública e ávida por soluções para a atual epidemia de violência que assola o nosso país. Logo mais teremos os vários especialistas das diversas áreas do direito e da segurança pública, nos trazendo informações pertinentes ao quadro de segurança que vivenciamos hoje. São eles, e com muito orgulho e agradecimento, o Dr. Yuri Rocha, promotor de justiça do Ministério Público Estadual. Queria só chamar, doutor, por favor, vir aqui até a frente, até para as pessoas que não conhecem. Doutora Giovana Holanda, está presente? Doutor Oscar Fioravante. Você tem? Promotor de Justiça do Ministério Público Estadual. General Manuel Teófilo. General chegou. Especialista em Segurança Nacional. Doutor Cândido não chegou. Cândido Albuquerque. Enfim, esses são os palestrantes da parte da manhã, tá? E gostaria de agradecer a vocês todos aqui pelo convite, certo? Eu acho que vai ser uma manhã muito rica. Só aqui pelo bate-papo aqui dos slides, vendo os slides e tudo, a gente percebe que o grau de comprometimento e a preocupação dos senhores para com a segurança e as propostas, né? E as dificuldades também que serão expostas aqui. Agradecer ao doutor Oscar, ao general doutor Teófilo, que pode sentar-se, que o doutor Yuri vai começar a sua palestra. Tá? Doutor Yuri, nós vamos passar inicialmente, até para quem não conhece, um vídeo institucional do Partido Novo. Tá? Então, o senhor senta por obséquio ali, que aí eu vou lhe chamar, tá bom? Tem um histórico de quem vai para a política, foi lá por algum interesse, e isso, de novo, faz com que as pessoas se afastem. E se você quer montar um negócio na política, você passa a ser mal visto. Bom, mas qual que é o seu interesse por trás disso? Por você dedicar 5, 6 anos da sua vida para um projeto com essa característica de fazer melhor, da cultura da excelência, a cultura da meritocracia. É alguma coisa que daqui a 20, 30 anos eu vou olhar para trás e vou falar assim, olha, eu tive o privilégio de participar de um projeto que mudou a cara do Brasil. A primeira ideia lá em 2008 partiu do seguinte princípio: olha, a gente paga tanto imposto e tanta gente na rua sendo mal atendida nos hospitais, sem escola, será que não dá para fazer alguma coisa, levar ideias da gestão privada para a gestão pública? E segundo, o Estado se metia em tudo, era muito grande. E aí logo o raciocínio na sequência foi, bom, mas para fazer isso você precisa de novas lideranças na política. Para novas lideranças, como é que você faz? Precisa ter uma instituição que é um partido político que eleja essas pessoas, precisa ter uma ferramenta. O partido político é muito mais capilar, ele consegue ir muito no cerne das questões, e por isso a gente resolveu, em 2011, nascer com um partido novo que fosse realmente diferente de todos os outros que estão por aí. Tinha dificuldade das pessoas comprarem, num primeiro momento, um projeto dentro de um ambiente político tão fragmentado e tão destruído como está o nosso sistema político. Como é que você faz uma abordagem de uma pessoa? Você chega, boa tarde, tudo bem? Me chamo Fabrício. Eu estou aqui para falar um pouco sobre um partido político que nós estamos criando, eu precisava da sua assinatura. Em algum momento vocês vão se corromper, entendeu? Vocês estão entrando num jogo que não tem nenhuma chance de vocês mudarem esse jogo. A gente foi para as ruas do Brasil inteiro, tanto de Brasília, do Rio e São Paulo, com o objetivo de coletar aquelas 1 milhão de assinaturas necessárias. O cartório devolvia e 30% das suas fichas foram aprovadas. Nós demoramos 5 anos para conseguir fazer esse processo acontecer
porque a gente fez do jeito certo. Um dos princípios básicos do Novo é você passar mais poder e responsabilidade para o cidadão. Que é um partido cheio de energia, de pessoas comuns, não políticas. Para mim foi a realização de um sonho encontrar um ambiente em que não fossem me pedir para abrir concessões. O Novo é isso, um espaço político sem concessões. Ele é um canal para quem acredita num Estado menor, para quem acredita no indivíduo como agente de mudança. A melhor forma de alocar energia e tempo para transformar a vida de muita gente é melhorando a gestão dos recursos públicos. Quem gera riqueza é você, então você tem que dar instrumentos para essa pessoa empreender, né, e conseguir gerar riqueza. É não utilizar o fundo partidário para fazer campanha ou para sustentar o partido, e depender unicamente dos recursos de doações de filiados. É você dar a contribuição para um projeto, não é para um salvador da pátria. Então você está ajudando realmente alguma coisa que tem um potencial para mudar o Brasil. É um projeto, de fato, que tem tudo para melhorar o país. Mudando essa cultura paternalista para uma cultura mais meritocrática, cultura da excelência. O processo seletivo ele pôs à prova algumas das visões do Novo, né? Uma que era possível atrair de gente de fora da política espontaneamente para se envolver nela, né? Fazer uma filiação pela internet e, mais do que isso, depois de um tempo você é chamada para conversar, para eles entenderem suas propostas, verem quais são os seus objetivos, se os seus ideais são consonantes ao que o partido acredita. Você faz uma prova. É possível trazer gente competente, é possível eleger gente sem usar muito dinheiro e eleger gente que não seja puxador de voto. Você consegue, com um time enxuto de pessoas capacitadas, entregar um bom trabalho, e realmente um trabalho difícil, desde que, obviamente, todo mundo esteja imbuído e trabalhando pesado, que é o que a gente faz, por exemplo. Trabalha 10, 12 horas por dia. Comunicar minha redução de verba de gabinete, foi comunicar quem é minha equipe, quem vai trabalhar comigo, por que são aquelas pessoas, quais são as qualificações daquelas pessoas. Então aqui não tem motorista, não tem carro oficial. É possível fazer mais com menos e o nosso mandato já começou na primeira semana dizendo ao paulistano que vai economizar 4 milhões de reais ao longo dos 4 anos de mandato. Eu sou capaz de dizer até que a falta de eficiência, a incompetência no serviço público é um mal tão grande quanto a corrupção. Tem uma outra política para ser construída e o Novo é a prova disso. É mais uma oportunidade de passar do discurso para a prática. Então a gente sempre falou, olha, a gente quer cortar cargos, quer reduzir o número de assessores, quer reduzir verbas, quer melhorar a vida das pessoas, quer fiscalizar o que o Executivo está fazendo. E agora com esses vereadores, na prática, a gente está conseguindo fazer isso. À medida que as pessoas souberem que isso está acontecendo, eu tenho certeza que vai ser em progressão geométrica. As pessoas vão se aproximar e vão contribuir, mesmo porque a contribuição é pequena. E quanto mais gente, melhor, e é isso que a gente quer. O principal desafio é trazer gente boa para o projeto e só assim a gente vai conseguir avançar e ter sucesso. O vídeo ele resume tudo, o porquê que eu e várias outras pessoas aqui presentes nesse ambiente, aqui nesse evento, aderimos e acreditamos no Partido Novo, né? E é justamente para lembrá-los que são cidadãos que estão aqui, que participaram do processo seletivo, que estão organizando esse evento, que é o grupo político do Novo, e que ao final do dia, ao final deste fórum, né, o Novo irá produzir um documento oficial onde apontaremos os novos rumos que devemos seguir para alcançarmos uma segurança pública eficiente, onde todas as esferas de governo deverão estar envolvidas em um trabalho conjunto porque a segurança pública não se resume somente ao município ou ao Estado, ela também tem que ser entendida também no contexto nacional. O Novo deseja a todos vocês um sábado de muito conhecimento e que os diversos especialistas aqui presentes mostrem os caminhos a seguir para construirmos juntos uma nova segurança pública. Vamos juntos construir um novo Brasil. Obrigado a vocês. Queria chamar o nosso primeiro palestrante de hoje, da manhã, o Dr. Yuri Rocha, promotor de justiça do Ministério Público Estadual, com o tema Audiências de Custódia. E para moderar essa primeira palestra, convidamos também o Procurador do Estado, Dr. Fred Menezes, tá? Para vir aqui na frente, por favor.
Bom dia a todos. Acho que a gente já está com o horário um pouco adiantado, então vou só aqui apresentar para vocês quem é o nosso primeiro palestrante do dia, inclusive meu amigo de infância. Agradeço aqui, Yuri, a sua presença e ter atendido ao nosso convite. Acho que você tem certeza que vai contribuir bastante aí para, enfim, a discussão do tema em si. Segurança pública, que hoje é um dos temas que mais preocupa o cidadão brasileiro. Yuri Rocha Leitão é promotor de justiça no estado do Ceará, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Foi membro integrante do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Estado do Ceará, afastou um monte de prefeito, pessoal, inclusive, tendo participado de diversas operações contra a corrupção no Estado do Ceará. Palestrante e facilitador convidado da Escola Superior do Ministério Público do Ceará, na área de improbidade administrativa, crimes da lei de licitações e crimes contra a administração pública. Autor de artigos na área de improbidade administrativa. Então, deixo com vocês aqui o Dr. Yuri Rocha Leitão, que vai conversar com a gente um pouco sobre audiências de custódia. Obrigado, Yuri. Bom dia a todos. Gostaria de inicialmente agradecer ao Marcos pelo convite, de poder estar debatendo com vocês esse tema tão instigante que é as audiências de custódia. Também gostaria de agradecer a meu amigo Fred pelo convite também e dizer que é uma satisfação poder estar realizando esse debate hoje, tendo você como mediador, uma pessoa que eu admiro pela sua capacidade, tanto na Procuradoria do Estado, como na sua atividade, na sua militância. Eu acompanho isso, os valores que você defende. Então, para mim, amigo Fred, é uma satisfação estar tendo hoje esse debate e ter você como mediador. Eu gostaria de fazer algumas colocações sobre a audiência de custódia. Primeiramente, é importante dizer que a audiência de custódia, eu, particularmente, por si só, não tenho nada contra a audiência de custódia. Ela é um instrumento previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu artigo 7, que prevê que um preso deve ser encaminhado à autoridade judicial competente, assim que possível, para a análise da prisão e dos requisitos, para aferir, em última análise, se houve algum tipo de violação, de tortura por agentes do Estado. Essa, Fred, é a função da audiência de custódia, e somente isso. Ela é aplicada como um instituto em diversos países. O direito comparado mostra que os Estados Unidos aplicam a audiência de custódia. O Canadá aplica a audiência de custódia. O Uruguai aplica a audiência de custódia. O Chile aplica a audiência de custódia. A Colômbia aplica a audiência de custódia. Aplicam para aferir se houve legalidade na prisão. Elas não aplicam para tentar reduzir o problema de superpopulação carcerária. A finalidade de um instituto é esse: aferir eventuais abusos de agentes do Estado, notadamente policiais que efetuaram a prisão. Ok? Então, por si só, não vejo como a audiência de custódia possa ser prejudicial a qualquer Estado. A qualquer Estado. Entretanto, as críticas que eu vou fazer hoje quanto à audiência de custódia são a maneira como ela foi implementada no Brasil. Os motivos que levaram a audiência de custódia a ser implementada no Brasil e os fatores, os fatos e fundamentos jurídicos que fizeram a audiência de custódia ser implantada no Brasil. A conveniência e oportunidade. Por que eu me refiro a isso? Ora, Dr. Oscar, aqui, que é promotor de justiça das varas do júri da capital, de Fortaleza, sabe que
quando se discutiu implementar a audiência de custódia no Brasil, o sistema de justiça criminal do Ceará não conseguia fazer o básico. Não conseguia levar, não conseguia realizar uma logística regular de condução de presos às audiências de instrução, audiências de tomada de provas e depoimentos. O Estado do Ceará não conseguia fazer isso regularmente. O Estado do Ceará, a Justiça, e aí eu falo o sistema de justiça como um todo, para não colocar só a culpa no Judiciário, a Polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário, o sistema de justiça não conseguia cumprir os prazos processuais. Não se conseguia realizar o julgamento, por exemplo, na vara do júri, de um homicídio, no prazo de que a lei prevê. Então, a audiência de custódia não era nem de longe uma prioridade para o sistema de justiça criminal do Ceará e do Brasil. Outro ponto da qual eu vou apresentar para vocês, e eu entendo a impertinência no momento da audiência de custódia, foi a regulamentação realizada pelo CNJ através da Resolução 213. Quem lê a Resolução 213 vai perceber que ela tem um cunho eminentemente paternalista com o preso. A ideia que ela apresenta é que qualquer prisão efetuada por um policial militar ou civil é um potencial agente de tortura. A ideia que ela transmite é que a tortura é a regra e não a exceção. E eu vou apresentar isso para vocês, se der tempo, os artigos e as previsões contidas nessa resolução que fazem juízes, inclusive, até preveem nos seus protocolos, nos artigos da resolução e nos anexos no seu protocolo, que o magistrado deve tentar sensibilizar o preso. Que o magistrado deve reperguntar ao preso se houve tortura. Oscar foi preso. Oscar, houve tortura? Não houve tortura. Tem certeza? Será que é esse o papel do juiz? E também os motivos, os fundamentos que levaram à regulamentação que eu estou me referindo, CNJ, também no julgamento do Supremo, na ADPF 347, que quem é da área deve conhecer, onde foi o Supremo declarou o estado de coisas inconstitucional, a violação de direitos fundamentais no sistema carcerário, e também determinou, antes dessa resolução, a implementação das audiências de custódia no país. E na leitura dessa ADPF, Fred, você consegue perceber que a audiência de custódia, ela vai nos fundamentos dos votos, tanto do ministro relator, o ministro Marco Aurélio, ela vai se colocando, na verdade, como um vetor distorcido de resolução da política pública de superpopulação carcerária. E, uma vez declarado essa inconstitucionalidade, estado de coisas inconstitucionais, que chamam tecnicamente, ela passa a concretizar uma política pública de esvaziamento carcerário, de tentar resolver a solução carcerária através de diminuição da quantidade de presos, em detrimento, das outras circunstâncias existentes, como segurança pública e a segurança de todos nós. Na ADPF, quando foi concretizada, quando se foi julgá-la, e o Supremo ali se avocou como um responsável pela ineficiência da política pública do Executivo
o judiciário se avocou e decidiu que, da maneira que cessaria essa inconstitucionalidade, seria com essa opção de diminuir a população carcerária, quando poderia, a meu ver, ter optado por outras opções do Supremo. Investimentos, determinar investimentos na área, aumento de vagas e até mesmo bloqueio para construção, bloqueio de verba e determinação de construção de novas vagas. Eu não estou dizendo que não deveria haver o controle da política pública, uma vez consignado que os direitos fundamentais estavam sendo feridos. O que eu questiono é a solução dada. Então, feitas essas exposições que eu vou demonstrar para vocês, eu queria trazer e mostrar para vocês o que é que a gente tinha antes da audiência de custódia. Como nós estávamos. E qual era a realidade que existia no Brasil antes da implementação das audiências de custódia. Existia a previsão, desde 2011, do artigo 310, que previa o seguinte. Aliás, ainda prevê, porque ele não foi revogado, né? Mas não é mais usado. O que é que dizia? O artigo 306 dizia o seguinte: um preso, o auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública em 24 horas. Recebendo o auto de prisão em flagrante, o juiz teria que tomar essas decisões. Ou relaxar a prisão, se ela fosse ilegal, ou converter essa prisão em medidas cautelares, caso se percebesse que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, ou caso o juiz, de posse do auto de prisão em flagrante, percebesse elementos que autorizassem a prisão do preso, determinar a conversão do flagrante em preventiva face à presença dos elementos do artigo 312. Para quem não é da área, o juiz deveria aferir-se a liberdade do preso, colocaria a ordem pública em risco, a ordem econômica em risco, colocaria em risco a instrução criminal, a liberdade do preso, ele estaria ameaçando testemunhas, ele estaria atrapalhando a tomada de provas, ou também, se a liberdade do detento, do detido, colocaria em risco a aplicação da lei penal, ele fugiria. Então o juiz, de posse do auto de prisão em flagrante, teria que tomar essas medidas. Percebam que a prisão, nesse sistema, a prisão do preso já era comunicada em 24 horas ao juiz, que em curto prazo também já analisava se era o caso de soltá-lo com medidas cautelares ou converter a prisão em preventiva, indefinidamente. Isso já era feito. Esse artigo 310 era aplicado normalmente. E o curioso é que, logo quando foi implantada a audiência de custódia no Ceará, os advogados presentes devem saber disso, passou a demorar um mês para apresentar o preso ao juiz. E ele ficava mais tempo do que antigamente no 310 ficava. Porque era um procedimento mais célere. Encaminhava o auto de prisão, o juiz dava uma decisão. Não tinha que ter escolta, não tinha que levar o preso para CETOC, para mandar voltar. Então, mas hoje, obviamente, as informações que me chegam, o doutor Oscar talvez tenha melhor conhecimento dessa área, mas o prazo já está sendo respeitado. De toda sorte, essa é a realidade que nós tínhamos. E vinha, particularmente, no meu entender, funcionando a contento. E não atrapalhava o curso, né, os prazos e o curso do rito processual criminal. Bom, esse era o panorama que nós tínhamos. Dentro desse panorama, o que foi que começou a ocorrer? Parte da doutrina jurídica, parte de segmentos de outros operadores do direito, outras carreiras, como a parte de advogados, parte da Defensoria Pública,
ONGs de direitos humanos, institutos de pesquisa, começaram a debater a realização da audiência de custódia no Brasil. Por quê? A Convenção Americana de Direitos Humanos previa a audiência de custódia e ela havia sido incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. Então passou-se a discutir isso. Esse debate, ao meu ver, ele não foi um debate leal, no sentido de lealdade dos argumentos expostos. Eu vou mostrar para vocês. Alguns argumentos apresentaram meias, digo assim, parte de números, números parciais, para fundamentar a necessidade dessa situação. Para fundamentar um suposto encarceramento em massa no Brasil, foram utilizados parte de números, e esses números, por incrível que pareça, tiveram uma vazão impressionante na mídia. E também foram utilizados estudos, e essas informações foram se disseminando de maneira rápida nos meios de comunicações, na academia jurídica, e foi se colocando essas informações. Dizia-se também, e essa é o que particularmente mais me incomodava, era que o próprio Ministério Público tinha uma sanha acusatória contra os cidadãos brasileiros. Isso particularmente me incomodava. Às vezes eu encontrava até com o Oscar e com outros colegas, a gente meio que faz uma terapia em grupo, né? A gente, pô, será que nós? Logo nós, a gente investiga o PCC, a gente faz investigações contra o crime organizado, se expõe, se arrisca, né? E nós, será que nós somos parte do problema? Né? A gente tem essa sanha acusatória. Eu chegava e dizia, pô, não tenho vontade de prender ninguém, a não ser que, né? Mas, obviamente, a razão vinha e a gente via, bom, não existe essa sanha acusatória do Ministério Público. Não existe isso. E esse debate foi se fortalecendo. Especialistas, abre aspas, sociólogos do núcleo de estudo da violência da Universidade X, se apresentava como uma autoridade na segurança pública e proferia várias frases de efeito do tipo: no Brasil existe a massa carcerária presa por pequenos delitos. Vocês já devem ter ouvido isso. O Brasil é a 4ª maior população carcerária do mundo. Vocês também já devem ter ouvido isso. E se apresentava esses especialistas com essas informações. Eu nunca vi isso, muito me incomodou, porque é que quando se está debatendo segurança pública na televisão, qualquer das emissoras que seja, não se convida um delegado, não se convida um juiz, não se convida um promotor, não se convida um coronel da polícia. Não. Sempre se leva os especialistas, sociólogos, membros de instituto de pesquisa ou membros de ONGs que debatem violência com um viés eminentemente acadêmico, lá na faculdade, nunca abriram um inquérito policial, nunca trabalharam no processo criminal, nunca fizeram investigação, doutor Oscar, para desbaratar o PCC em Fortaleza. Não sabem nem o que é isso, mas se apresentam como especialistas em segurança pública. Eu, que na minha carreira tive várias oportunidades de tentar, junto com o delegado, junto com a Polícia Civil, junto com os demais órgãos de segurança pública, planejar a segurança pública de cidades inteiras, como o doutor Oscar também já fez. Não abro a boca para dizer que sou especialista em segurança pública, mas o estudioso lá, né, o estudioso, abre aspas, se intitula de tal maneira. Chegando ao ponto, e aí semana passada foi o recorde, que eu não vou nem citar o Canal X, né, chamou como especialista de segurança pública um jovem de 19 anos que tinha criado um aplicativo. Assalto já, era assalto aqui. Esse jovem foi debater como especialista em segurança pública.
Isso é brincar com coisa séria, senhores. A gente fala rindo aqui, mas é brincar com coisa séria. Ele pode saber do aplicativo dele aqui, onde estão avisando o amigo dele, os colegas, está até na sala. Vai dizer que esse jovem, chamar esse jovem para discutir intervenção no Rio de Janeiro, isso é brincar com coisa séria. É brincar com coisa séria. Então é isso, esses debates vieram à tona. E foram esses debates que fundamentaram tanto a DPF 347, como futuramente a resolução, como eu vou mostrar. E o que é que se dizia? Se dizia que no Brasil havia uma cultura do encarceramento, que havia prisões em excesso, que havia excesso de presos por pequenos delitos e que havia excesso de prisão preventiva. Esses eram os argumentos, via de regra, que se apresentavam por essas pessoas. E é verdade, senhores, esses números apresentados, eles devem ser analisados simplesmente dessa forma ou dentro da realidade? Dentro de outros, confrontado com outros números de elucidação de crimes? E eu vou mostrar para vocês que, na verdade, o que existe no Brasil não é encarceramento em massa, doutor Oscar, é impunidade em massa. E eu vou mostrar para vocês. Fred, se eu te disser assim, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo. Se eu te disser essa informação, tu acha que é muito? Yuri, eu perguntaria se é número absoluto ou relativo. Não, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo em números absolutos. Eu diria que a gente tem que analisar de forma relativa. Você está saindo pela tangente, mas eu gostei. Eu achei que você ia cair direto, mas enfim. Se eu disser para os senhores, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, mas o Brasil tem a 6ª maior população do mundo. É proporcional? Não é o ideal, mas é proporcional? Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo e tem a 3ª maior população mundial. É proporcional? Só que o que se apresentava lá na televisão era que o Brasil possuía a 4ª maior população carcerária do mundo. Ponto. E aí apresentava as cadeias naquela situação deplorável. Doutor, mas isso aí é considerando todo tipo de prisão, não é só... Todo tipo de prisão. Regime fechado, não. Não, todo tipo de prisão. Todo tipo de prisão. Dentro do regime fechado. Aqui eles colocaram todo tipo de prisão. Esses dados é do anuário. E se eu disser para vocês que o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, e tem a 6ª maior população do mundo, e tem 61.919 mortos por ano, 169 mortos por dia, e 7 mortos por hora, ao tempo que eu terminar a palestra, mais 7 pessoas são assassinadas no Brasil. Maior taxa do mundo de homicídios. E se eu disser para os senhores que nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo, a 6ª maior população do mundo, e que 61.919 mortos por ano, que nossa taxa de homicídio, de elucidação de homicídio, é apenas de 8%. Dos 61.919 mortos no Brasil, apenas 4.954 são elucidados. 55 mil homicídios sem nem autoria definida. Promotor Yuri, e esses 4.954 vão ser condenados, né? Não. Esses 4.954 foram identificados. Eles vão ser eventualmente denunciados e processados e possam ser absolvidos no curso do processo do Tribunal do Júri. Ou soltos da audiência de custódia mediante cautelares. Ou o crime prescrever. Ou o crime prescrever. O que eu estou falando aqui é em autoria definida, ou seja, 8% apenas dos homicídios e latrocídios do Brasil são elucidados. Então você tem isso. Será que mais 500 mil mandados em aberto? A busca de presos foragidos. A taxa de elucidação de crimes de roubo no Brasil é de 2%. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. 2%. Yuri, desculpa a interrupção. E lembrando que roubos há uma subnotificação tremenda. Isso eu ia falar em seguida, eu sei. Isso que foi registrado. Quantos de vocês foram roubados ou tiveram familiares roubados que sequer se deram o trabalho de ir à delegacia registrar? Esses 2% de elucidação
É o que é registrado, como o Fred muito bem pontuou. Então, vocês podem chegar à conclusão, pelo menos a minha eu cheguei, de que não existe esse encarceramento em massa alegado. O que existe é falta de investimento e falta de ampliação em vaga. Essa é a verdade. Mas isso não se apresenta na imprensa e nenhum desses, abre aspas, especialistas falam isso. Não sei por quê. Então, outro argumento que eu li ali para vocês, que se utiliza, é que no Brasil, esses sociólogos dizem, no Brasil há diversas pessoas presas por pequenos delitos. Será? Vamos ver aqui. Informação do Infopem, que é o Departamento Penitenciário Brasileiro, né? Vinculado ao Ministério da Justiça. 26% dos presos estão detidos por tráfico de droga. 26% roubo. 2% porte de arma. 12% por furto. 3% por receptação. 11% por homicídio. 3% por latrocínio, para quem não é da área, é o roubo seguido de morte. 5%, perdão, eu li 2% era formação de quadrilha. Perdão, 5% de porte de arma e 2% de formação de quadrilha. Aonde é que os nossos sociólogos estão enxergando aí os pequenos delitos? Mas aí é 1%, não tem uma massa carcerária que eles estão dizendo. Aí, somando todos esses, talvez os nossos sociólogos queiram tirar de repente o latrocínio, né? Para dizer que o latrocínio é um fato da qual o agente foi vítima da sociedade opressora, talvez. E o furto, né, Yuri, que é quando o crime é habitual, inteira na prática de furto. Com certeza o que o Oscar apontou é verdade. Para ter 12% de furto, vocês podem dizer, doutor, o furto ali dá para, de repente, né, é um pequeno delito. Com certeza, para ele estar preso por crime de furto, ele está reiteradamente cometendo. Porque o crime de furto, ele sequer, na sua modalidade simples, ele sequer admite preventiva. Então, ele está aqui reiteradamente cometendo delitos de furto. Então, se você olhar isso aqui, você não vai achar nenhum delito de menor potencial ofensivo, como se afirma de maneira dogmática, como se fosse uma verdade absoluta. E, na verdade, é completamente distinto isso. E eu vou fazer um parênteses aqui, viu, Fred? E o Marcos também para me dar essa licença, só sobre o tráfico de drogas. Porque agora, hoje, eu já comecei a ver essas informações, essas alegações, dizendo que nesse 26%, há os pequenos traficantes. Esses quase que romantizando o tráfico de drogas. Esses pequenos traficantes que não pertencem a nenhuma facção criminosa e que são presos e lá é que eles ingressam na criminalidade reiterada. Essa afirmação também se começa a fazer das ONGs. Doutor Oscar e eu sabemos que isso não é verdade. Por exemplo, vamos aqui analisar se isso é possível. O Fred chega para mim e diz assim, Yuri, eu desisti da Procuradoria do Estado, estou desencantado da vida, também estou desiludido com a política, eu vou fazer um negócio novo. Aí eu disse, não, porque não é o partido. Vou fazer uma ação nova. Aí eu, qual é, Fred? Aí ele disse, vou montar uma biqueira de droga, como se diz, né, no linguajar deles, uma biqueira de droga em Fortaleza. Aí eu disse, é mesmo, Fred? E vai dar dinheiro, que eu só vou vender da boa, da pura, vou vender na Varjota e na Aldeota, só playboy, alto poder aquisitivo, e vou me dar bem. Aí eu disse, bom, Fred, beleza, como é que tu vai fazer? Tu vai comprar de quem? Aí o Fred vai dizer, não, vou comprar de um cara lá em Pacajus e vou trazer para cá. E tu vai ser pequeno traficante, Fred, esse empreendedor individual do mercado do narcotráfico? Vou. Tá certo.
Então, o Fred monta lá a biqueira dele, na aldeota ali, vai ser drive-thru, coisa fina. O cara não vai nem parar. E ele começa a vender droga lá na aldeota e na Varjota. Aí a pergunta que eu faço a vocês: em quanto tempo o Fred vai receber um recadinho do coração do PCC e do Comando Vermelho? Ou vocês acham que o Fred é o único inteligente que quer vender droga na aldeota? Ou que já não tem o Comando Vermelho, o PCC ou a GDE dominando essa região? Ou vocês acham que a GDE é esse pessoal apto ao diálogo, gente boa que está cortando cabeça por aí, vai deixar o Fred vender droga no ponto dele? Em quanto tempo o Fred vai receber um recadinho? Se tiver sorte, com uma semana o cara chega lá, pega ele, dá um tiro na mão, nas duas mãos e nos dois pés e manda embora, se ele tiver sorte. Se ele não tiver sorte, a GDE chega lá, fuzila ele, corta a cabeça, para dar o recado mesmo. Então a minha pergunta é: esse pequeno traficante, ele faz isso? Não, senhores. O pequeno traficante, ele já está comprando do PCC. Ele já compra da GDE, que por sua vez é ligada ao PCC, que detém as rotas do tráfico de Corumbá. Então, não imagine que existe essa figura romântica do pequeno traficante e que ele é captado na cadeia. Ele é captado fora, porque ele não pode nem, ele não tem nem distribuidor de quem comprar. Ele tem que comprar dessas pessoas, senão é eliminado. Então, essa figura de que existem os pequenos traficantes individuais não existe, é fora da realidade. Esses pequenos traficantes, eles fazem parte de uma capilaridade do tráfico, com potencial destrutivo. Os pequenos traficantes são utilizados para distribuir a droga, para capilarizar a droga e dar mais lucro aos gerentes e, por sua vez, aos líderes e, por sua vez, ao PCC, que fornece droga para a GDE. Ou o Comando Vermelho, que compra droga das rotas do Norte, da família do Norte. O Comando Vermelho. E essa guerra que está lá em Fortaleza hoje é por domínio de tráfico. Então vocês acham que ainda espaço para um pequeno traficante romântico em Fortaleza ou no estado do Ceará, que não compra de ninguém, que não está vinculado a nenhuma dessas organizações? Não existe isso, senhores. Não existe. Ele tem, no mínimo, uma proteção dessas organizações criminosas e fazem parte dessa quadrilha. Ok? Deixa eu acelerar aqui, porque está... Outro argumento utilizado por essas ONGs, sociólogos, etc., etc., é que no Brasil 40% são presos provisórios sem condenação. Esse também é argumento, dá vontade de torcer assim, né? Mas esse é um argumento. É verdade? 60% dos presos são condenados e 40% estão sem condenação, presos preventivamente. Só tem um detalhe que eles esquecem de dizer. O preso preventivamente que eles consideram é o cara condenado em primeiro grau que está recorrendo para o TJ. É o cara condenado no TJ que está recorrendo para o STJ. É o cara que foi condenado no STJ e entrou com agravo regimental para o próprio STJ. É o cara que foi mantida a condenação e ele entrou com embargo de declaração. É o cara que recorreu para o STF e que o ministro negou o recurso, ele entrou com agravo regimental da negativa do ministro do recurso do STF. E assim, quem é do ramo sabe. Então, todas essas pessoas são consideradas presos provisórios. E esse número de 40% de presos provisórios também existe em ditaduras horríveis, como na Holanda e nos Estados Unidos. É esse mesmo número aqui. Essas ditaduras monstruosas, violadoras sistemáticas de direitos humanos, como a Holanda. Então, é esses números, essa retórica que tem que ser levada à tona, essa retórica improcedente. E foram esses fatos e fundamentos que levaram à implementação da audiência de custódia. Da forma como eu estou apresentando para vocês as fundamentações utilizadas. Pode passar. Então, esses fatos
e fundamentos levaram à implantação da audiência de custódia no Brasil. E é por isso que eu digo, o debate foi travado de forma não correta, com informações parciais e muitas vezes permeada de ideologia que contaminou a política pública de segurança. E se você contamina demasiadamente uma política de segurança pública com política ideológica, não vai sair coisa boa. Então, a partir de toda essa discussão que a gente teve, resultou, de fato, na proposta da ADPF 347, pelo Partido PSOL, propôs a ADPF 347, na qual o relator era o ministro Marco Aurélio. E nessa ADPF foi, onde eu já referi para os senhores, decidida que o sistema carcerário brasileiro reiteradamente descumpria direitos humanos, onde se declarou nela o estado de coisas inconstitucionais, o que autorizaria o Poder Judiciário a fazer esse controle de constitucionalidade. E dentro dessa ADPF, começa a se perceber que se vai utilizar a audiência de custódia não como originalmente o Instituto foi previsto, para garantir direitos de detentos, mas para dar vazão a um problema, tentar ser a solução de um problema do sistema carcerário. E isso dito no acórdão várias vezes, inclusive se fala assim, o juiz deve considerar a situação da população, superpopulação carcerária brasileira. Isso está lá textualmente. Que o juiz deve considerar outras soluções. Que o juiz deve considerar a lei e o fato. E precisa ser dito isso? O juiz já não sabe? Os juízes, eles são imparciais, mas eles não são neutros. Eles não moram em Marte. Eles moram no Brasil. E eles conhecem a realidade. E essas situações foram sendo expostas. E no acórdão você percebe que a ADPF foi julgada com concretizando a audiência de custódia também como um vetor de desencarceramento, quando na verdade deveria ter determinado e concretizado a elaboração de novas vagas e de definir e impor de forma veemente ao Executivo que faça seu trabalho e amplie as vagas carcerárias e coloque-as de forma digna. E depois dessa decisão, que determinou a implementação, a realização de audiência de custódias para os juízes de todo o Brasil, o CNJ resolveu regulamentar. E assim foi feito. Naquela regulamentação que eu falei para os senhores, que chega a ser paternalista com o preço, da qual o juiz tem que falar de maneira, abre aspas, sensibilizar o preso para procurar um tratamento, ou muitas das vezes reperguntar ao preso se houve tortura. E o protocolo anexo fala que o juiz tem que tratar o preso de maneira obviamente tem que tratar de maneira, mas o Estado não tem que sensibilizar ninguém, o magistrado não tem que sensibilizar ninguém, notadamente naquele momento. O Estado pode até sensibilizar pessoas à realidade de tratamento químico, mas assistentes sociais e órgãos específicos, não o juiz ali analisando uma decisão de uma prisão. A lógica da resolução, quando você lê integralmente, eu não vou ter a oportunidade pelo tempo, mas vocês vão que ler, tiverem alguma curiosidade de ler essa resolução, vocês vão ver que ela parte da ideia, como eu disse anteriormente, de que a regra é que qualquer prisão realizada por autoridade policial, ela é um potencial instrumento de tortura, quando na verdade era a exceção. E o juiz é obrigado a perguntar ao preso se houve tortura, mesmo que não tenha nada desses elementos nos autos. Não houve nada, prisão, bonitinho, sentou, tá. Aí o juiz é obrigado a perguntar, houve tortura? Por que ele tem que perguntar isso? Ele devia perguntar, houve algum problema? Está tudo ok? Houve torturas? Não, tem certeza? Quer dizer, não me parece ser o melhor instrumento normativo para aferir essas questões. Até porque, como disse o juiz Sérgio Moro uma vez, os crimes não são cometidos no céu. Quem chega lá
é um traficante, é um latrocida, é um homicida, e ele vai dizer, ouve, doutor, várias vezes eu tive essa situação, ouve, doutor, apanhei, estava até contando aqui pro Fred, apanhei durante 10 horas de 20 soldados do FTA, cada um com um cacetete na mão. Aí, quando foi isso? Ontem. Aí eu, ontem? E o senhor tá bonzinho aí, não tem nada. Não, mas é porque saiu. 10 policiais do FTA, cada um com um cacetete na mão, lhe espancando por 10 horas, e o senhor não tem um arranhão? Doutor, eu sou forte aqui, tá certo. Tá certo. E o juiz, diante de uma afirmação essa totalmente descabida, a resolução diz que mesmo assim ele tem que encaminhar para os órgãos de corregedoria da polícia para ferir eventual tortura. Mesmo que esse relato do preso seja totalmente descabido. Essa é a resolução. E é por isso que as críticas vêm, não só de mim, mas alguns colegas e outros operadores do direito. Então... Não, só o próximo slide. Só para concluir, o tempo já esgotou. E aí? Passados 2 anos da audiência de custódia, Yuri, resolveu o sistema carcerário? Resolveu, senhores? Vocês estão vendo alguma evolução? Não. Por quê? Porque o artigo 312 é o mesmo, recebendo uma DPF ou tendo um contato com o preso. Obviamente que o contato com o preso, não vou negar, que traz algum elemento de calibração de uma decisão. Você está em contato ali com o preso, tudo. Mas o preso ele não pode falar do mérito, ele não pode falar da acusação, ele não pode falar nada. Ele só pode dizer se teve tortura ou não teve tortura, as condições, circunstâncias da prisão. Então, não houve nenhum avanço no sentido do que foi proposto à audiência de custódia, de supostamente inibir esse super, abre aspas, encarceramento em massa. Não houve essa solução. E agora já se começa a dizer, Fred, que não houve a redução porque os magistrados têm incutido na mente uma cultura punitivista. Por isso que não deu certo. O sociólogo, já vi um sociólogo falando, fez uma pesquisa na PUC, se vocês procurarem na internet, tem ontem eu li, meu Deus. Aí eu peguei o nome, tinha o nome lá do cidadão, que eu não vou citar, enfim, está transmitindo, né? Não vou fazer. Mas você pegar lá o nome dele, aí eu fui botar no Google, quem é sociólogo, dizendo que realmente a audiência de custódia era para ter resolvido. Não resolveu porque no judiciário tem uma cultura eminentemente punitivista. Aí ele diz, engraçado, que as prisões preventivas aumentam, vejam bem, senhores, o que ele falou, que esse aí foi genial. Ele disse assim, as prisões punitivas aumentam notadamente quando o réu já é reincidente. Né? Ele é reincidente de novo, vai soltar de novo. E o cara chega a dizer isso e fala, ainda bem que era escrito, eu não pude ver ao vivo, né, essa afirmação genial, mas ele diz isso. E também não é isolado esse fato. A Defensoria Pública de São Paulo, somado a... Isso está na Folha de São Paulo. Somado à pastoral carcerária, está provocando o CNJ, porque a juíza de audiência de custódia de São Paulo, do DIPO, aumentou o número de prisões da audiência de custódia. Mas ela fez a audiência de custódia, não era esse o problema? E decretou as preventivas. Não, ela prende mais. Esse é um dos argumentos. Ela prende mais porque está na lei, é incidente. E agora está surgindo essas teses com todo respeito. Se anteriormente não se sustentava, imagine agora. Enfim, trouxe esse último número acerca da população carcerária depois das audiências de custódias. Melhorou? Nada. Piorou? Piorou. Por quê? Porque a logística que nós temos que implementar no estado do Ceará, sem um mínimo de estrutura, faz atrasar os processos em vez de antecipar. Nós temos que criar mais um marco processual, condução de preço do CETOC de volta. Imagine no interior do estado, na região metropolitana, o preço tem que vir para a Fortaleza, sai do CETOC e volta. Às vezes não vem, não tem escolta. A CPPL do Custanha está sem
contatos, os presos às vezes ficam, o oficial certifica que não conseguia intimar o fulano de tal porque não conseguia entrar na CPPL2. Assim, a certidão chega. É desse nível que nós estamos. Então, foram esses meus apontamentos sobre a audiência de custódia. Vou ficar à disposição dos senhores para as perguntas, mas não antes deixar também, né, já falei tanto de coisa ruim, deixar um ponto de esperança para todos nós. Eu acredito que nós chegamos, e eu estou sentindo, através das manifestações, da literatura e até mesmo de autoridades, o promotor de justiça do Estado do Ceará, do Rio de Janeiro, o Dr. Emerson Garcia, fez um artigo no Globo recentemente falando sobre isso, e acredito que nós estamos chegando a um ponto de analisar e de entender de fato o que se está acontecendo na segurança pública do Brasil. E dizer para vocês também uma mensagem de esperança, que iniciativas como essa demonstram isso, que o tema da segurança pública deixou de ser uma coisa eminentemente policialesca, que o gestor, você via que o gestor falava, mas ele preferia falar do PECEM, do hub de não sei o quê. É óbvio que é mais, e até é natural, porque ele é mais agradável à população. Mas hoje você vê que a segurança pública de fato está entrando como pauta prioritária. E é bom porque só pela segurança pública por si só? Não, porque a segurança pública, ela leva todos os outros fatores, como produção econômica. Quantas pessoas e empresários deixaram de empreender em Pacajus e me disseram isso, fecharam suas pizzarias e sua farmácia porque foram assaltados 11 vezes? Ele chegou na audiência e me disse: doutor, eu fechei minha pizzaria, eu fui assaltado 11 vezes, não quero morrer, vou fazer outra coisa da vida. O Estado deixou de produzir, o Estado deixou de arrecadar, porque o Estado é ineficiente, porque não consegue controlar a violência. Mas também tenho a falar para vocês que, apesar desse quadro desolador, existem promotores de justiça que estão diariamente lutando contra isso. O Dr. Oscar é um exemplo, um cara que eu admiro demais aqui em Fortaleza, fazendo júris difíceis contra organizações criminosas, tentando fazer valer a aplicação da lei penal. Não só promotores, como policiais dedicados, policiais militares, civis dedicados, que se arriscam diuturnamente para tentar reverter esse quadro. E eu tenho certeza, senhores, se a sociedade brasileira colocar isso como pauta, se a sociedade brasileira abraçar essa causa, não tenho dúvida que com o esforço dos bons policiais, dos bons promotores, dos bons juízes, nós vamos conseguir vencer essa guerra. Muito obrigado. Yuri, muitíssimo obrigado mais uma vez, brilhante palestra. Várias perguntas chegaram aqui, eu vou pedir desculpas se alguma não for respondida, vou até guardar, porque eu sei que talvez algumas sejam um pouco mais do tema do Dr. Oscar, que aí já podem ser respondidas mais tarde. A primeira pergunta aqui do Frederico Malta, se a audiência de custódia é aplicável aos crimes militares, tá? Uma pergunta aqui do nosso querido colega do Partido Novo também, o Bonfadini, o Armando Bonfadini, que se constatar, por exemplo, se constatar que o preso realmente sofreu algum tipo de procedimento indevido no ato da prisão, da sua prisão, se ele automaticamente se dá direito dele ser liberado, ou se simplesmente ele é mantido preso e obviamente manda-se apurar a tortura, né, o ato que foi praticado, certo? E uma outra pergunta aqui do Adriano do Vale, que é do Conselho da Comunidade de Comarca de Fortaleza, de por que o preso tem que ser deslocado para a audiência, né? E até junta com a minha aqui, que era exatamente se essas audiências de custódia não poderiam ser feitas, viabilizadas por videoconferência no local onde o preso está segregado, inclusive por conta dos custos. Não sei se já foi feito algum tipo de estudo, né, de quais seriam esses custos para cada audiência dessa. E emendando mais uma... É bom por parte, senão... Então vamos lá. Do Oscar aí. Pronto. Deixa eu responder logo de duas em duas, senão eu vou me... A primeira é da Justiça Militar, né? Bom, na Justiça Militar,
particularmente eu não tenho um conhecimento mais específico sobre ela, mas na resolução do CNJ e na DPF não se faz nenhuma distinção entre crime militar e crime próprio, ou e crime comum. Então, ao meu ver, ela deve ser realizada também na Justiça Militar, sem problema nenhum. Certo. A questão se a tortura dá o direito do preso ser liberado. Não. É o seguinte, o que é que ocorre? O auto de prisão em flagrante, ele vem da mesma forma como vinha na previsão do 310. Então, quando ele chega ali, o que se tem, via de regra, é que o auto de prisão está formalmente, o auto de prisão em flagrante está formalmente legal. O fato do preso dizer, olha, isso aí que está no auto de prisão em flagrante não é verdade, eu sofri uma tortura. O que é que se faz na prática? Olha, tudo bem, nós vamos apurar o seu relato de tortura, mas a sua prisão está mantida por isso, porque pelos elementos que estão no auto de prisão em flagrante, pelas testemunhas, pela materialidade, pela apreensão da droga, se for o caso, pela circunstância de que você participa do Comando Vermelho, ou você hoje está na moda isso, eles estão começando a dizer que não são do Comando Vermelho, são simpatizantes, né? Que seria uma espécie de amigo do chefe da quadrilha. Mas, enfim, o que se coloca é que, pelos elementos do auto de prisão em flagrante, você vai ficar mantido e segregado. O seu relato de tortura vai ser apurado no procedimento à parte. O juiz manda para a Corregedoria da Polícia Militar, para os órgãos de controle e disciplina da Polícia Militar, se for o caso. O Ministério Público determina a abertura de inquérito policial para aferir a parte criminal do fato e vamos apurar esse fato. Se for, ao final, constatado que o preso mentiu, ele tem um delito específico de denunciação caluniosa, ele vai responder por mais um. Certo. As outras que eu já tinha feito aqui era a questão de que se não pode... por que o preso tem que ser deslocado, né? Se não teria condição de fazer por videoconferência. Na verdade, eu falei isso, deslocamento, porque é a minha realidade. Eu sou promotor em Pacajus, na 2ª Vara de Pacajus, e é na região metropolitana. Os presos da região metropolitana, Caucaia, Maracanaú, Horizonte, Eusébio, Aquiraz, eles são transportados de Fortaleza do CETOC para essas cidades. Em Fortaleza, ao que pelo menos o Oscar pode até me corrigir, mas em Fortaleza parece que as audiências já estão sendo feitas no mesmo prédio da Polícia Civil, né, Oscar? As audiências de custódia? Por enquanto no fórum. No fórum, né? Está numa situação de adequação. Então ainda há transporte. Então pronto, então ainda está havendo transporte. Seja da CETOC para o Fórum Clóvis Bevilacqua, seja da CETOC para as cidades da região metropolitana. Mas eu acho que a questão da audiência de custódia, ou do videoconferência, né? Eu acho que seria um avanço e melhoraria custos operacionais que são gravíssimos. Vocês imaginem numa cidade como Pacajus, por exemplo, o delegado, muitas vezes, em vez de estar elucidando os crimes de homicídio, que eu disse para os senhores, os 8%, pelo menos, ele está fazendo transporte de preso. O delegado, cujo salário é altíssimo, está fazendo, junto com o seu escrivão, o inspetor, às vezes, via de regra, ou às vezes, o transporte de preso. Pelo menos lá em Pacajus, o doutor Chalita, que é o delegado, às vezes ele para um dia todo para fazer transporte de preso, em vez de estar investigando os delitos. Então, obviamente, a videoconferência com o preso seria um elemento que traria menos custo ao Estado e liberaria seus agentes para fazer o seu dever de ofício, aumentando a eficiência na investigação criminal. Maravilha, Yuri. Eu vou pedir perdão aqui, pedir desculpas a todas as perguntas que não foram respondidas. Vou pedir para você aí, de forma bem sucinta, responder apenas essa última pergunta aqui do nosso palestrante, Dr. Oscar. Quer me derrubar. Que são duas questõezinhas que, se ante a instalação das varas de custódia, por exemplo, em Fortaleza, qual o seu posicionamento sobre o aproveitamento das provas produzidas no processo e se a confissão, a eventual confissão numa audiência de custódia, não deveria já ser prova para uma futura condenação? Excelente pergunta do Oscar. Veja, a resolução do CNJ, ela veda o juiz perguntar ao preso sobre o mérito da acusação. E o que aí eu acho que engloba também perguntar sobre confissão, né? Muito embora, analisando uma abordagem constitucional, eu não vejo como o juiz negar o preso a querer falar espontaneamente a sua confissão.
Imaginem a situação, o preso chega, o juiz diz, olha, essa aqui, a resolução manda o juiz esclarecer, olha, essa é uma audiência de custódia, você não precisa falar no mérito da sua acusação. Mas aí o réu diz, não, mas eu quero falar. Aí o juiz diz, pois não fale não. Vai ser assim? Quer dizer, não vejo razoável. Se ele quer falar, ok, fale. E não vejo óbice legal que isso seja utilizado como prova no curso do processo e eventual condenação. Sendo espontâneo na frente do judiciário, na frente do juiz, na presença do promotor e do defensor público, ou do seu advogado. Eu não vejo esse óbice, mas confesso que a jurisprudência é que vai decidir isso. Porque a resolução, ela vai do juiz de perguntar, mas não esclarece se o preso falar espontaneamente, o juiz tem que interromper. Não, isso não está claro na resolução. Só para complementar aqui, o Tribunal de Justiça aqui do Ceará, ele determinou que fosse desentranhada esse depoimento prestado na audiência de custódia do interrogatório dos processos. Então ele não pode ser levado ao júri. Mas muitas vezes a vara se esquece disso. E o acusado confessa lá na audiência de custódia que matou a vítima, que atirou na vítima. Depois ele chega lá na frente do plenário e diz, eu não fiz isso. Enfim, ele foi ouvido perante um juiz de direito, na presença de um defensor, um promotor de justiça confessou o fato espontaneamente, e aí isso não tem sido utilizado como prova. Então, assim, é um custo para o Estado, isso tem um gasto. O sujeito confessou na presença de um advogado, na frente de um juiz e de um promotor, e aí no júri você não pode utilizar isso como meio de prova. É lamentável, porque o instituto da audiência de custódia, ele é feito, como já expus aqui exaustivamente, para garantir, evitar abusos. Ora, mas se o juiz, se ele falou, eu não vejo por que não utilizar isso. Mas se você está dizendo que o tribunal já está mandando excluir dos autos, isso é um mau sinal. É isso. Doutor Yuri, né? Aqui nesse formalismo. Mas eu quero demais agradecer de novo você ter aceito o convite, estar conosco nessa manhã de sábado. Agradecer a cada um dos presentes aqui que já vieram prestigiar o nosso fórum. Nós vamos agora dar continuidade. Eu chamo aqui o Marcelo para fazer a transição, mas antes eu peço mais uma salva de palmas calorosa para o nosso palestrante. Bom, de praxe aqui, Yuri, nós gostaríamos de entregar esse certificado aí de participação e agradecer mais uma vez. Pode ter certeza que a sua fala aqui irá contribuir muito para um futuro documento que será elaborado e que convidamos a todos também que participem conosco nessa formulação desse documento, tá?